Introdução à Divina Vontade, lição 48. Maternidade Divina. Continuaremos conhecendo a nossa Mãe Santíssima. Percorremos, ainda que brevemente, a vida de nossa Mãe desde o momento da criação da sua alma, quando, graças à sua firme decisão de não querer conhecer a própria vontade humana, Deus realizou o prodígio de conceder-lhe a imaculabilidade. Com isso, ele teve novamente uma humanidade como havia pensado, até o momento em que seu Fiat Mihi conseguiu a encarnação do Verbo Eterno. Agora vamos investigar se foi somente o dom da imaculabilidade que a tornou apta para ser mãe do Verbo encarnado? Maternidade divina. Já no tempo de sua permanência na Terra, Maria era proclamada e aceita como Mãe de Deus. Os apóstolos receberam esta verdade dos lábios do próprio Jesus e nada questionaram. Seu mestre o disse, portanto, para eles era verdade. Essa verdade foi transmitida oralmente, por isso, na igreja primitiva, não havia mal-entendido sobre o tema, pois os primeiros padres da igreja foram muito claros e firmes. Santo Inácio de Antioquia, 110, do Catecismo da Igreja Católica, escreveu: Nosso Deus, Jesus Cristo, nasceu de Maria em seu seio maternal. Em outra ocasião, escreveu: Há somente um mediador composto ao mesmo tempo de carne e espírito, gerado e não criado, de Deus e de Maria, Jesus Cristo, nosso Senhor. Santo Irineu, no número 202 do Catecismo da Igreja Católica, ensina: Cristo, que como Verbo do Pai estava com o Pai, nasceu de uma virgem. Tertuliano, no parágrafo 220 do Catecismo da Igreja Católica, disse: Deus nasceu no ventre de uma mãe. Santo Atanásio, no parágrafo 373 da Igreja Católica, ensinou: Confessamos que o Filho de Deus se fez homem, assumindo a carne da Virgem Mãe de Deus. São Gregório Nazianzeno, no parágrafo do Catecismo da Igreja Católica 382, declarou: Seja excluído de Deus aquele que não aceita Maria como Mãe de Deus. Mas a mentalidade humana e seu desejo de complicar, ou melhor, dizendo, de negar as coisas mais sublimes, interpôs-se entre essas realidades e ideias, levando a grandes discussões teológicas. Por fim, no ano 431, no Concílio de Éfeso, a Igreja pronunciou-se a favor desta doutrina, estabelecendo que a Santíssima Virgem é Mãe de Deus, porque seu Filho, Cristo, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Assim ficou definida
a maternidade divina de Maria, não em sentido figurado, mas real e próprio. E então, depois que o homem chegou a tão deslumbrante verdade, pois não lhe bastou que o próprio Jesus a proclamasse, estabeleceu regras para obrigar a crer no dogma. Se alguém não confessar que o Emanuel, Cristo, é verdadeiramente Deus e que, portanto, a Santíssima Virgem é mãe de Deus porque deu à luz, segundo a carne, o Verbo de Deus feito carne, seja anátema. Muitos concílios repetiram e confirmaram esta doutrina. O concílio de Calcedônia, o segundo concílio de Constantinopla e o terceiro concílio de Constantinopla. Maria gera Cristo segundo a natureza humana, mas aquele que dela nasce, isto é, o sujeito nascido, não é uma simples natureza humana, mas a pessoa divina que a sustenta, ou seja, o Verbo. Por isso, o Filho de Maria é propriamente o Verbo que subsiste na natureza humana. Maria é verdadeira mãe de Deus, porque o Verbo é Deus. Diante do assombro que causa o fato de uma mulher ser mãe de Deus, o dogma católico estabelece tal fato como doutrina de fé e declara que a Virgem é verdadeira mãe de Deus por ter concebido e dado à luz Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Este dogma está necessariamente unido ao dogma da encarnação, e o Verbo se fez carne. João 1,14. Ele pertence ao âmbito dos fatos profundamente misteriosos e arcanos que o homem não compreende plenamente nos planos e desígnios eternos de Deus. Esta última afirmação torna vivas e atuais as palavras de Jesus. Ainda tenho muitas coisas a dizer-vos, mas agora não podeis compreendê-las. João 16:12. Antes de considerar a maternidade divina da Virgem, ouçamos sobre a divindade de Jesus. No credo, é um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. No Evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. João 1, versículos de 1 a 14. Sobre esta passagem, São Cirilo de Alexandria sustentou, em conformidade com a Igreja Católica, de modo algum é lícito dividir o único Senhor Jesus Cristo em dois filhos, pois a Escritura não diz que o Verbo associou a si a pessoa de um homem, mas que se fez carne. Isso não quer dizer outra coisa, senão que ele participou da carne e do sangue, assim como nós, consequentemente, fez seu o corpo, fazendo-se homem, nascido de uma mulher,
e ao mesmo tempo sem abandonar sua divindade, pois ao assumir a carne, permaneceu o que era. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Tudo que foi criado acima das Sagradas Escrituras e da Sagrada Tradição sobre a pessoa de Jesus Cristo e a maternidade divina de Maria foi resumida com precisão pelo Papa Pio XI em sua encíclica Lux Veritatis. E certamente, se o Filho da Santíssima Virgem Maria é Deus, seguramente a ela que o trouxe em seu seio deve-se justa e merecidamente chamar Mãe de Deus. Se há uma só pessoa em Cristo, e esta é divina, sem dúvida alguma, todos deveriam chamar Maria não apenas mãe de Cristo, homem, mas Theotokos, isto é, portadora de Deus. Veneremos, portanto, a terna Mãe de Deus, a quem sua prima Isabel saudou como a mãe do meu Senhor. Lucas 1:43. E que, segundo Inácio, mártir, deu luz a Deus, e de quem, como professa Tertuliano, nasceu Deus, aquela a quem a eterna divindade encheu com a plenitude da graça e dotou de tão grande dignidade. Agora passemos ao que Jesus revela a Luísa sobre sua mãe, sobre os dons que lhes foram concedidos. Veremos aquilo que Deus sabe e quer fazer na criatura, quando esta vive na divina vontade. Por isso, excetuando a maternidade divina, todo o restante pode ser recebido por todos nós, se nos decidirmos a viver no ambiente do seu reino. Jesus diz: sinto a irresistível necessidade de fazer conhecer quem é minha mãe, os dotes, os privilégios e o grande bem que fez e pode fazer a todas as gerações. Chamamos do nada esta santa criatura, e servindo-nos do mesmo germe das gerações humanas, mas purificado, demo-lhes a vida desde o primeiro instante. Desta vida uniu-se a virtude celestial do nosso Fiat divino e formou juntamente vida divina e vida humana. Ele a fazia crescer divina e humanamente, e comunicando-lhe a fecundidade divina, formava nela o grande prodígio de poder conceber um homem e um Deus. Com o germe humano, pôde formar a humanidade do Verbo encarnado, e com o germe do Fiat, pôde conceber o Verbo divino. 24 de dezembro de 1936. Fecundidade divina. Jesus continua: filha amada da minha vontade, tu deves saber que quando quero fazer obras grandes, obras nas quais toda a família humana deve tomar parte, sempre que eu queira, é meu costume concentrar em uma só criatura todos os bens, todas as graças que esta obra contém, a fim de que todos os demais, como de uma fonte,
possam tomar aquele bem quanto quiserem. Quando faço obras individuais, dou coisas limitadas. Ao contrário, quando faço obras que devem servir ao bem geral, dou coisas sem limites. Assim fiz na obra da redenção, para poder elevar uma criatura a conceber um homem e Deus, devia concentrar nela todos os bens possíveis e imagináveis. Devia levá-lo tanto a ponto de colocar nela o germe da própria fecundidade paterna. E assim como meu Pai Celestial me gerou virgem em seu seio, com o germe virginal de sua fecundidade eterna, sem obra de mulher, e neste mesmo germe procedeu o Espírito Santo, assim minha celestial mamãe, com este germe eterno, todo virginal da fecundidade paterna, concebeu-me em seu seio virginal, sem obra de homem. A Trindade Sacrossanta devia dar do que era seu a esta Virgem Divina, para que pudesse conceber a mim, Filho de Deus. Jamais minha Santa Mamãe teria podido conceber-me se não tivesse nenhum germe. Agora, como ela era da raça humana, este germe da fecundidade eterna deu-lhe a virtude de conceber-me homem, e como o germe era divino, ao mesmo tempo concebeu-me Deus. E assim, como ao me gerar o Pai ao mesmo tempo procedeu o Espírito Santo, assim, ao mesmo tempo em que foi gerado no seio de minha mamãe, procedeu a geração das almas, de modo que tudo o que ab eterno aconteceu à Santíssima Trindade no céu, repete-se no seio de minha amada mamãe. 14 de abril de 1923. O que a torna digna de ser mãe de Deus? Jesus diz: é sempre a vontade que tenho o costume de provar. Todos os sacrifícios, até mesmo a morte, sem a vontade, me dariam repugnância e não atrairiam sequer um dos meus olhares. Mas queres saber qual foi o maior prodígio realizado por nós nesta criatura tão santa e o maior heroísmo que ninguém jamais poderia igualar em tão bela criatura? Sua vida começou com nossa vontade, continuou com ela e nela se cumpriu. Assim pode-se dizer que cumpriu desde que começou e começou desde que cumpriu. Nosso maior prodígio foi que em cada pensamento seu, palavra, respiro, batida do coração, movimento e passo, nosso querer se derramava sobre ela, e ela nos oferecia o heroísmo de um pensamento, de uma palavra, de um respiro, de uma batida divina e eterna operante nela. Isto a elevava tanto que aquilo que nós éramos por natureza, ela o era por graça. Aqui é necessário prestar muita atenção. Jesus está dizendo que Maria nunca se afastou de sua decisão de não dar vida à própria vontade humana, vivendo sempre da divina vontade. É exatamente isso que Jesus pede continuamente a nós, sermos fiéis, não nos distrairmos, preferirmos morrer a dar vida ao horror, ao humano, quando este se opõe ao divino. Se vivemos assim, aquilo que Jesus é por natureza, poderemos chegar a ser por graça. Não resta outra coisa a dizer, senão, obrigado, Senhor,
Jesus continua: todas as suas demais prerrogativas, seus prodígios, sua própria Imaculada Conceição, teriam sido um belo nada em comparação com este grande prodígio. Pelo contrário, foi isso que a confirmou e a tornou estável e forte durante toda a sua vida. Minha vontade continua transbordante sobre ela, comunicava-lhe a natureza divina, e seu contínuo recebê-la tornou-a forte no amor, forte na dor, distinta entre todos. Foi esta nossa vontade operante nela que abriu o Verbo à terra, que formou a semente da fecundidade divina para poder conceber um homem e Deus sem obra humana e que a fez digna de ser mãe de seu próprio Criador. Por isso, eu invisto sempre sobre minha vontade, porque ela conserva a alma bela, como saiu de nossas mãos, faz crescer como cópia original de seu Criador. E por maiores que sejam as obras e os sacrifícios que alguém possa fazer, se minha vontade não entra neles, eu os rejeito, não os reconheço, não são alimentos para mim. E as obras mais belas, sem minha vontade, tornam-se alimento da vontade humana, da própria estima e da avidez da criatura. 8 de dezembro de 1924. Jesus ainda diz: minha filha, tu deves saber que minha mamãe celestial pôde conceber a mim, Verbo eterno, em seu seio puríssimo, porque fez a vontade de Deus como Deus a fazia. Todas as outras prerrogativas que possuía, como a virgindade, a concepção sem mancha, original a santidade, os mares de graça que possuía, não eram meios suficientes para poder conceber um Deus, porque todas estas prerrogativas não lhe davam nem a imensidade, nem a onividência, a onividência para poder conceber um Deus imenso, que tudo vê, muito menos a fecundidade para poder concebê-lo. Em suma, teria faltado o germe da fecundidade divina. Ao contrário, por possuir o supremo querer como vida própria e por fazer a vontade de Deus, como Deus a fazia, recebeu o germe da fecundidade divina. E como ele a investe a imensidade, a onividência. Por isso, de modo connatural, pôde ser concebido nela. Não me faltava nem a imensidade, nem tudo aquilo que pertence ao meu ser. Este fazer a vontade de Deus, como Deus a faz, foi o ponto mais alto, mais substancioso e mais necessário para minha mamãe, obter o suspirado Redentor. Todas as demais prerrogativas foram a parte superficial, a decência, o decoro que a ela continha. 8 de dezembro de 1924. A maternidade divina, de Maria não é apenas um título de honra, é um mistério vivo, imenso, luminoso, diante do qual a inteligência humana se ajoelha. Maria é mãe de Deus porque aquele que nasceu
dela não foi uma pessoa humana, separada do Verbo, mas o próprio Verbo eterno feito carne. Ela não deu origem à divindade, pois Deus é eterno, mas deu o Verbo à natureza humana. É como em Jesus há uma só pessoa, a pessoa divina do Filho, Maria, verdadeiramente Mãe de Deus. Na luz da divina vontade, porém, este mistério se abre ainda mais profundamente. Jesus revela a Luísa que a grandeza suprema de Maria não consistiu apenas em seus privilégios, embora fossem altíssimos, Imaculada Conceição, virgindade, plenitude de graça e santidade incomparável. Tudo isso era sublime, mas havia algo ainda mais profundo. Maria viveu sempre desde o primeiro instante, sem jamais dar vida à sua vontade humana. Aqui está o segredo da sua grandeza. Maria não apenas fez a vontade de Deus, ela viveu na vontade de Deus. Sua alma era como um céu sem nuvens, onde o fiat divino podia reinar sem resistência. Cada pensamento seu era animado por Deus. Cada batida de seu coração era um ato divino. Cada respiro, cada passo, cada palavra, cada silêncio, tudo nela era morada, eco e triunfo da divina vontade. Por isso Jesus diz que aquilo que Deus é por natureza, Maria o era por graça. Não porque Maria fosse Deus, mas porque Deus pôde comunicar-lhe sua vida de maneira tão plena que nela não havia espaço para a vontade humana agir por conta própria. A Imaculada Conceição preparou Maria, a virgindade aguardou, a graça a adornou, mas o viver contínuo na divina vontade a tornou fecunda, como a própria fecundidade divina. Foi esse fiat vivido sem interrupção que a tornou apta a receber o Verbo. A lição para nós é imensa. Jesus mostra que a divina vontade não é uma devoção entre outras. Ela é o centro, a raiz, o alimento e a vida das obras santas. Sem a divina vontade, até grandes sacrifícios podem ficar misturados com amor próprio, estima humana e busca de reconhecimento. Mas quando a divina vontade reina, até o menor ato se torna divino. Um simples pensamento, se feito no fiat, pode ter valor eterno. Uma palavra dita na divina vontade pode levar luz. Um sofrimento unido ao querer divino pode reparar, consolar e fecundar almas. Uma pequena renúncia vivida no fiat pode se tornar ouro celestial. Maria nos ensina que a santidade mais alta não está em fazer muitas coisas, mas em deixar Deus fazer tudo em nós. Ela é a mãe do Verbo, porque foi a perfeita filha do Fiat. Antes de conceber Jesus em seu ventre, já o carregava em sua alma, pela posse plena da divina vontade. Sua maternidade corporal nasceu de uma maternidade interior. Maria era toda de Deus, toda em Deus, toda para Deus. Por isso, quem deseja viver na divina vontade deve olhar para Maria não apenas como rainha distinta, mas como modelo próximo. Ela nos ensina o caminho, não dar vida ao querer próprio, não alimentar resistências interiores, não negociar com o ego, não colocar a criatura no lugar do Criador. Viver na divina vontade é dizer continuamente: Senhor, não quero que minha vontade tenha vida própria.
Quero pensar contigo, amar contigo, sofrer contigo, agir contigo, respirar contigo. Quero que teu fiat seja o princípio, o meio e o fim de tudo em mim. Maria viveu assim, perfeitamente. Nós somos chamados a entrar neste mesmo reino, não para receber sua maternidade única que pertence somente a ela, mas para participar dos bens da divina vontade que Deus deseja comunicar às almas. A maternidade divina revela, portanto, uma verdade fulgurante. Quando a criatura entrega totalmente sua vontade a Deus, Deus encontra nela espaço para realizar obras que ultrapassam toda medida humana. Maria deu ao mundo Jesus. A alma que vive no fiat deve dar Jesus novamente ao mundo, por seus atos, suas palavras, suas orações, seus sofrimentos e sua fidelidade escondida. Este é o chamado, tornar-se em Maria e com Maria pequeno céu, onde o Verbo possa continuar vivendo, reinando e amando. Fiat, fiat, fiat.